Boa noite, bom dia ou boa tarde e sejam bem-vindos ao Goza TV. Hoje temos conosco PhD José Otávio Serra Vandune. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Tiago Costa. E eu voltei a dizer PhD porque eu tenho a mania que pode estar errada, que PhD é um professor catedrático. Mas eu já fui corrigido que PhD, de facto, é um Doctor in Philosophy, que é diferente de um professor catedrático. Já agora, assim, para começar, se Não, calhar. exato. O PhD é um Doctor in Philosophy, de facto, que passou a ser usado para as pessoas que têm um doutoramento. Ok, De uma pronto. maneira geral. Então, Por isso, há professores, em princípio, não há professores catedráticos que que não não tem um tenham um doutoramento. doutoramento. Ok. Mas um doutorado não é necessariamente um PhD, porque ele só se ter aulas. Não. Ele pode ser PhD e não dar aulas, pode trabalhar, pode ser pesquisador, pode Ok, fazer outras coisas. ok. Investigador, não Boa, necessariamente boa, boa, tem boa. que ser professor. Professor a dar aulas aqui nesse sentido. Bom, então vamos aproveitar que temos aqui um major, que é para fazer uma pergunta simples, mas que dá alguma dúvida aqui para a malta. Que nome se dá ao karaté para amputados? Que nome se dá? Ao karaté para amputados. Não vou chegar lá. Eu não sou muito bom nesses raciocínios assim rápidos. Artes parciais. Artes parciais. Exato. Parciais. Artes parciais. Filosoficamente falando, mas também assumindo aqui um pouco da sociologia, por que será que em Angola nós não temos o hábito ou o costume de apresentarmos a nossa demissão quando o nosso trabalho não corresponde às expectativas? Ou, no caso concreto do ministro Marci Lopes, ainda tem condições, acha que depois daquela situação que se passou, que eu deduzo que tenha tido acesso, acha que um ministro, independentemente de ser aquela pessoa, tem condições para continuar no cargo? E porquê? Olha, Tiago, eu acho que isto tem muito a ver também com a cultura que se tem em relação à forma como as pessoas estão nos cargos ministeriais e que é algo que vem de trás, porque se calhar nós não temos a cultura de as pessoas por si só demitirem-se dos cargos em função de uma temática, de um escândalo, de algo que a sociedade tenha indicado uma atitude negativa, por aí vai. Eu penso que é por aí. Agora, também é verdade que não pode ser vista, em meu entender, como automático uma gafe de um governante, uma gafe do ministro, vista como motivo para as pessoas se demitirem ou serem demitidas. Depende do seu impacto, depende do seu alcance e depende, sobretudo, de quem os nomeou. Agora, o que eu penso é que isso sim faz falta, em meu entender, a cultura de nós reconhecermos, quando estamos em determinado cargo, que não estamos a prestar o serviço para o qual nós nos comprometemos a prestar, termos, de facto, a consciência de pôr o lugar à disposição. Isso é uma cultura que se ganha também. No caso concreto, o ministro, quando assumiu o cargo, por acaso foi ele o primeiro a dizer que quando as pessoas não tiverem a aguentar, para pedirem para sair. Prontos, mas de qualquer das Ele maneiras... pode entender que ele continua invicto, quer dizer, exatamente, apto para no cargo, Ele né? pode entender assim, de qualquer das maneiras ainda está a decorrer o tempo, vamos ver o que é que acontece. Não, é engraçado, porque no início falou-me que muitas vezes nós não temos essa cultura. Exato. Mas, e isso é só, talvez eu seja de outro tempo, mas a mim faz-me alguma confusão. É do género, porque muitas vezes, eu não sei se alguma vez foi nomeado para algum cargo público, nós somos nomeados, mas também não nos dizem porquê. Claro. Eu acho que o problema está aqui. Porque se eu fui nomeado e eu não sei porquê que eu fui nomeado, então não tenho que pedir admissão, porque eu não sei se o que eu fiz está certo ou está errado. Pois, esse é um ponto. Outro ponto pode ser também o escrutínio que é feito regularmente ao desempenho das pessoas que têm Existe isso? funções. Existe isso? Eu acho que não existe esse escrutínio. Se existe, não é passado para a sociedade. Essa avaliação mais Interna. interna, que depois deve passar para a sociedade como um todo, parece-me que, na maior parte dos casos, não é feita. Agora, há aqui também um tema que tem a ver com a questão de nós sermos chamados, a questão que o Tiago está a colocar é essa, nós sermos chamados para desempenhar um cargo e não nos dizerem
por que estamos a ser chamados. Isso tem que partir das próprias pessoas questionarem isso. Estão a convidar para uma função de Estado. Por quê? Até para as pessoas poderem também desenhar naquilo que é o seu horizonte, que papel vão desempenhar e poderem ter depois este desempenho, ou poderem depois avaliar esse desempenho. Ainda estamos no tema da cultura. Sim, sim. É cultura organizacional, por um lado, mas é cultura que tem a ver também comportamental, com o desempenho que eu tenho que ter em relação às coisas. Portanto, aqui e na cultura organizacional, até podemos assumir essa falta de cultura, está impossível, essa falta de cultura, que é pelo facto de nós termos no Ministério do Turismo a cultura e o ambiente. Pois, isso é um tema quente atual da cultura e do ambiente. Eu pessoalmente, é a minha opinião. Eu acho que a cultura ficaria melhor com a educação. Isso é outra questão, outro tema. Agora, há bocado no off nós falávamos um pouco de processos históricos. Exatamente, para justificar, eventualmente. Exatamente. E eu acho que o que está em causa é exatamente isso. É perceber como é que, historicamente, na construção do nosso Estado e na construção, sobretudo, deste tema das indicações, das nomeações, das demissões, das exonerações, quais são os critérios estabelecidos para isso. Então, se nós não tivermos um quadro claro sobre esses critérios, vamos permanentemente questionar. Fulano foi nomeado. Foi nomeado por quê? Não, foi nomeado. Ele é capaz, tem capacidade. Agora foi exonerado. Foi exonerado porque também ninguém explicou. Quer dizer, isto é uma questão mais complexa do que possa parecer, porque passou quase a ser uma segunda natureza, quer dizer, da nossa própria sociedade. Quer dizer, é nomeado, é exonerado, ninguém pergunta por quê, ninguém explica. E depois, claro, a sociedade que começa a ter o seu próprio critério e começa a ter um critério, se posso assim dizer, a olho nu. Por quê? Porque ela acompanha as coisas, embora não esteja por dentro de todas as Exatamente, questões, mas tem acesso, mais acesso à informação. Sobretudo para uma sociedade como a nossa, em que as relações, eu costumo brincar, costumo dizer que a nossa sociedade é muito marcada por relações gelatinosas. Quer dizer, todos nós sabemos um bocado da vida de uns dos outros. Ou até pensamos que sabemos. Exatamente. Então começa, e por isso é que agora estes temas começam a vir mais ao de cima, porque o cidadão começa a ganhar uma consciência de que também lhe é devido uma explicação em relação a quem é nomeado, quem não é nomeado. E nos últimos 10 anos nós temos visto em crescendo essa atitude das pessoas. Mas foi exonerado por quê? Foi indicado por quê? Eu acho que aqui eu acho que aqui nós temos que assumir que se calhar o sistema está mal feito, porque cada vez que nós vamos, cada vez que o presidente nomeia e exonera alguém e não justifica, em condições normais essa pessoa é incompetente. Nós temos que assumir isso tipo, de um modo geral, porque se eu te nomeei para aqui e de repente amanhã vou te pôr aqui dá uma satisfação. E a satisfação, claro. A minha percepção, a olho nu, ainda que eu não tenha a informação toda, é que aquela pessoa não fez o trabalho que era suposto. Pois, exato, por isso é que eu estou a dizer, mas nós não estamos, Tiago, na posse destes critérios. E o que se pede, ou o que eu acho, é que deveria haver uma maior clareza em relação a estes critérios. Se não há, vai continuar a ser uma coisa muito casuística, posso assim chamar, mas em relação às pessoas também vai crescer o questionamento das pessoas, cada vez vai ser maior. Sim, mas eu acho que aqui o perigo é porque nós não podemos esquecer que nós somos os desgraçadinhos. O presidente passa a vida no estrangeiro a pedir dinheiro. Portanto, nós temos que assumir que somos desgraçados. A minha perspectiva é, eu sou formado em Direito. Há coisas que eu não posso esquecer. Isso não descredibiliza as nossas instituições? Quer dizer, tu tem um ministro que atualmente é ministro e, portanto, que eu já posso dizer que é o futuro ex-ministro, porque vão lhe cair, um dia vai cair. Fragiliza, sobretudo, na questão da confiança. O que é que eu quero dizer com isso? O Tiago disse que nós somos os desgraçadinhos. Não, nós não somos desgraçadinhos. Nós somos, de facto, a sociedade, somos o povo que paga impostos e tem uma expectativa em relação à governação que lhe é feita. Os desgraçadinhos é Angola em relação ao mundo. Pois. Porque se vamos agora, o que se passa é que, em meu entender, se são todas opiniões minhas, claro. A saco aqui para a minha responsabilidade, minha e do Goza TV. Tá-se bem. Mas eu acho que o que se passa é o indicador de confiança que existe entre governantes e governados.
O que é que eu Ok. estou a querer dizer com isso? Quanto maior for a transparência naquilo que são atos de governação, que vão desde a indicação das pessoas até o seu desempenho, não é? E aí vem desde o Presidente da República aos governantes, maior é o grau de confiança que o governado tem em relação aos governantes. Exatamente. Esse é um tema que é um tema, não é só um tema de Angola, é um tema do mundo hoje. E, aliás, tudo que nós temos estado a acompanhar, seja, por exemplo, na forma como as pessoas se afastam da política pública, da sua intervenção, não é política pública, é da sua intervenção cívica, do seu papel cívico, tem a ver com isso. Seja nos indicadores da abstenção, nós já temos aqui uma abstenção, temos tido uma abstenção considerável. Enorme. E possivelmente vamos ter ainda Exatamente. maior. Um pouco, como de resto tem sido experiência noutras geografias, Aham. tem a ver com este tema. As pessoas desinteressam-se. E as pessoas desinteressam-se porque as pessoas desconfiam. E as pessoas desconfiam porque não estão na posse de informação que lhes que lhes dê credibilidade. E por aí vai. É uma bola de neve. Qual é o problema? O problema é que depois temos uma sociedade que ou partes da sociedade que muitas vezes vivem alienadas aqui no sentido da própria palavra de alienação, de tudo aquilo que é a própria dinâmica política, social, cultural do país. Por quê? Porque não vem interesse nisso, porque eles não são tidos nem achados. Não é que tenham que ser atores principais, mas é na satisfação que lhes deve ser dada sobre também não determinados chega. aspectos. Também não chega. E, ao mesmo tempo, são regularmente indicados como atores principais de um processo. Veja o discurso dos partidos políticos. Exatamente. Os partidos políticos vão sempre Vocês nesse são- sentido. vocês são sempre mais são a razão de importantes. ser do nosso É. trabalho. E depois Mas eles- como é que pode ser a razão de ser do nosso trabalho se eu não sou tido nem havido em questões muito concretas? Está a ver? E vocês desligam o microfone e entram no Lexus. É Pois. muito bom, é muito bom. Obrigado, estou com vocês. É engraçado, porque neste processo todo, nós acabamos por, de facto, não nos interessarmos com a política, mas, e isso foi uma pergunta que eu fiz há pouco tempo ao deputado Adriano Sapinhala, nós podemos até escolher não nos agarrarmos à política. No entanto, a política está constantemente a atrapalhar a nossa vida. Não só existe a desconfiança, como ainda existe a incerteza do dia seguinte por causa dos atores políticos. Não é por causa de mais nada. Claro, Por causa das decisões, por causa de... claro. O velho Aristóteles já dizia, né? O homem é um animal político, né? Um zóio político. Agora, qual é o tema aqui? É de que forma é que nós estamos na política. Né? Há a política ativa, hoje até há a política profissional ativa, depois há os atores políticos, que estão na vida política ativa, depois há o cidadão comum, que tem também uma intervenção política no seu dia a dia, né? Sobretudo, tem uma opinião política, e ele, dado no sistema democrático, ele dá a possibilidade de participar na vida política através de quê? Através do voto, onde ele expressa a sua vontade política. Depois, pode expressar através do voto, mas anterior a isso pode estar filiado em partidos políticos, pode não estar, isto faz parte do jogo democrático em países normais. Qual é o tema aqui? O tema é que, ao haver esse compromisso dele participar na vida política, por exemplo, através do voto, vai lá e faz a sua escolha e vota, ele tem uma expectativa. Exatamente. Ele criou uma expectativa. Exatamente. E é essa expectativa que, por grande parte das vezes, ser gurada, mas não é só por ser gurada, é porque, de facto, não é só a expectativa, é uma expectativa que é resultado de quê? É resultado da tal confiança que eu disse, e é resultado daquilo que ele observa, que ele participa na vida No dia a pública, dia. na vida política. Este é o tema. E qual é o problema? O problema é que isso passa de geração para geração. As gerações mais novas começam a entrar na própria vida política neste sentido, de uma vida política dinâmica, muito mais cedo, com muitos mais questionamentos. Há bocado eu dava esse exemplo ao Tiago, quer dizer, com uma expectativa muito grande por aquilo que lhes é dito. Exatamente. E quando há decepções do ponto de vista do desempenho dos políticos, depois é outro tema, né? Nós temos visto isso aí em outras geografias e aqui também no nosso caso. Há uma parte da política que é como se fosse um espetáculo, é como se os partidos políticos estivessem aqui em cima desse palco. Exatamente. E nós estamos a observar. Exatamente. E, de facto, o espetáculo às vezes é tão mau que quem está a observar e pagou o seu bilhete, dizer, pá, Fica desagradado. Vou sair a meio do espetáculo. Exatamente, exatamente. E eu sair a meio do espetáculo. A diferença é que se eu sair a meio aqui do espetáculo, gosto da TV, porque o Zé está a dizer, não faz sentido nenhum. Pronto, o máximo que pode acontecer é ele chegar ali fora e dizer, por que eu gastei dinheiro a comprar um bilhete para vir aqui?
No caso da vida política é diferente. Muda. No caso da vida política o espetáculo é degradante, não me interessa acompanhar esse espetáculo, Mas no mas fim isso depois ainda tem efeitos diretos na vida das pessoas. Exatamente. E este é que é o problema. E é por isso que depois as pessoas procuram outros caminhos, procuram outros palcos dentro da sociedade civil, enfim, procuram outros movimentos. E daí é que nós perdemos que quadros. também são importantes. E daí nós perdemos quadros. Perdemos quadros, perdemos sobretudo, pessoas interessadas e interessantes que se colocam à margem. Não é? E colocam-se à margem exatamente por isso, porque acham, por um lado, por decepções que lhes acontecem, tanto na sua vida mais do mundo privado, nessa sua relação com o Estado, como na sua vida pública, também nessa relação com o Estado. E, por outro lado, porque acham interessante participar de outras formas. E perdemos, eu não dizia perdemos quadros, não é só o facto de perder quadros. Perdemos pessoas que muitas vezes são fundamentais para quê? Para construir diversidade, para construir unidade na diversidade e para construir país. Está duro. O atual governador do IS, ex-ministro do Angossat, disse recentemente que não se admite escolas debaixo das árvores. Por que ele só se manifesta numa altura em que o PR se desloca lá? Isso assim uma pergunta. E como é que alguém que perde mais de 300 milhões de dólares num país rico de pobres e ninguém diz nada, ainda é renomeado? Porque estávamos a falar disso há bocado, mas agora estamos a falar de factos, números. Quem perde uma assim 300 e tal milhões de dólares e vai para o IS, como é que nós explicamos, como é que o professor explica isso nos alunos? Pois, exato. É assim, eu acho que eu sou suspeito porque eu acho que a forma como muitas vezes se comunica politicamente não é a melhor. E eu explico-me. Já eu tenho dito isso noutros espaços públicos. Eu acho que esta forma de quando se apresentam resultados, ou quando tem que se apresentar resultados ou dificuldades no momento e na altura em que o Presidente da República está lá, deveria ser feito de uma outra forma e a anteriori. Quer dizer, dá a impressão que o Presidente vai lá só para constatar as falhas ou os ganhos. Não é? E isso não aconteceu num dia. As pessoas não estão lá a assistir aulas debaixo das árvores no dia anterior. Exato. Não é? Então é preciso pensar isso em perspectiva. Quanto à segunda questão que o Tiago coloca, que é muito importante, como é que se reconduz alguém que perdeu estes valores que o Tiago aqui citou, que são muitos valores que eu nem consigo, de facto, repetir, são números muito 300 grandes. milhões. 300 milhões. Voltamos ao início da nossa conversa. Critérios de validade para as pessoas serem indicadas, serem reconduzidas, ou serem orientadas ou não serem. Tudo depende de critérios. Por quê? Porque se o critério tivesse sido um critério, se tivesse estabelecido como critério que, de facto, depois de um mau desempenho, neste sentido que aqui foi dito, essa pessoa já não seria reencaminhada, em princípio, penso eu. Mas lá está, eu não estou na posse destes critérios. Exato. Acho que o Tiago também não está na posse destes critérios. Não. Por isso, o que nos questiona aqui, enquanto elementos da sociedade civil, posso assim chamar, é que critérios são utilizados. A gente, quando está numa escola, a gente vai se matricular. O Tiago estudou Direito. As coisas estão claras. O dia da matrícula é X, depois tem aulas de X a Y, depois tem provas nos dias Y, e depois, no fim, tem resultados. Exatamente. Ou a prova, ou a prova. Exatamente. Por isso, eu acho que a nossa vida é toda marcada, ou deve ser toda marcada por critérios. Se nós não temos critérios, se não estão critérios previamente estabelecidos, depois fica muito difícil nós fazermos avaliações. Qual é o tema da avaliação? O tema da avaliação é que ela tem que ser resultado de um critério pré-estabelecido. Tiago disse-nos, Otávio, às 19 horas nós começamos. Venha, em princípio tem o telefone silencioso, senta-se, pega no micro. Quer dizer, há critérios e procedimentos. Qual é o problema das nossas sociedades africanas? Os critérios e os procedimentos das nossas sociedades são muito
são tratados de forma muito casuística. Eu já usei aqui essa palavra. Ok. Quer dizer, o que é o... E às vezes até nos gabamos como De se que isso... damos somos a assim. volta. Não, isso passa. Isso Não, passa. faz um Isso hoje telefonema assim, aí. agora já não é, já mudou. Yeah. A dinâmica é outra. Nós incorporamos no nosso léxico verbal um conjunto de expressões que depois nos criam problemas. Por quê? Exatamente. Porque eles não têm, em meu entender, um percurso para nós chegarmos a um determinado objetivo. Eles habituam-nos a lidar com as coisas conforme elas vão surgir. Exatamente. Quer dizer, como se a vida fosse uma gincana. A vida não é uma gincana. Exatamente. Quer dizer, então isto, de facto, em meu entender, isto é um olhar, enfim, aqui com certo peso sociológico das coisas, mas eu continuo a achar que faz sentido pensar nisso. E aqui acho que chegamos a uma outra conclusão, que é o facto de nós não olharmos para os critérios, para, portanto, o procedimento com a seriedade que lhe é devida, faz com que nós não sejamos eu ia dizer concorrentes, mas nós não concorremos com ninguém lá fora. Nós não temos capacidade de ser minimamente equilibrados se estivermos a comparar com o Brasil, em nada, ou com Portugal. E depois, ainda por cima, falamos mal de Portugal porque, eventualmente, em algum momento, achamos que tínhamos mais dinheiro que eles, porque gastamos mais dinheiro que eles, não sabiam que eles já tinham um país e nós ainda não. A questão aqui é essa, é que, por falta dos critérios, nós não somos... falta-me aqui a palavra. Mas é como se nós não tivéssemos capacidade para concorrer com os outros. Tiago, eu acho que é mais complexo ainda. Ok. No caso do tema que o Tiago está a dizer, de nós sermos concorrentes com outros países, tem a ver com outra questão. Tem a ver que quando nós não temos critérios, normalmente temos uma tendência para olharmos para nós sempre numa perspectiva De superioridade. de que eu sou maior. Por isso, não temos humildade. Yeah. Se nós não temos humildade, a prima mais direta, ou o primo mais direto da falta de humildade, é a arrogância. É arrogância. E essa arrogância, que às vezes, ou grande parte das vezes, nos impede sequer de olhar para frente e de aprender com o outro e do saber fazer. Nós temos muito esse tema. Esse tema está muito presente. É preciso ter humildade para tudo, ter uma humildade que nos leve a aprender, que nos leve a comparar-nos, mas uma comparação de onde a gente possa retirar aspectos que nos façam crescer, para podermos ser concorrentes. Nós, os angolanos, temos muitas coisas boas e maravilhosas. Temos, sim, senhor. E algumas coisas são dadas pela natureza. Há pouco eu estava a chegar aqui e o pôr do sol estava lindíssimo aqui. Exatamente. Né? Mas temos coisas na nossa forma de lidar, na nossa forma de estar e ser, que são coisas mesmo dos angolanos. Mas, nos últimos 20, 30 anos, começou a vir ao de cima um outro conjunto de aspectos que nos retiram quase um conjunto grande das coisas boas. Sobretudo, esse nosso lado arrogante, esse outro lado, às vezes, agressivo. Que é ignorância, né? É limitação. Eu não gosto de usar essa palavra ignorância, mas acho que é uma limitação que carece de tratamento. Porque se não for tratado, transforma-se num cancro. E é difícil depois tratar, porque é difícil depois resolver. Já é tarde. Porque depois nós viramos contra tudo e contra todos, e às vezes contra nós próprios. Nós já achamos, nós dissemos assim, bem, agora vamos à possibilidade de fazer um Goza TV, que é um programa muito interessante, que vai, em princípio, ombrear com os programas idênticos como o Goza TV aqui em África. Né? Nós não somos capazes de dizer aqui como Moçambique, Cabo Verde, e não, nós estamos em África. Mas depois, na semana seguinte, o Goza TV, neste momento, já está a ombrear com os programas do mundo. E por aí vai. Isso poderia ser visto como algo que fizesse melhorar o Goza TV aqui. Mas não. Né? Porque já nos disseram, ou nós próprios capacitámos-nos, que isto já é o maior do mundo. Então já não precisamos de mais. Quer dizer, este é o problema. É um dos problemas. E nessa brincadeira continuamos sem contador de audiências. Exatamente. Não tem contador de audiências, mas querem fazer eleições. É por isso que não houve autarquias. Você Há um livro muito interessante, chama-se Parangolado. É um livro de fotografias de antenas parabólicas aqui na cidade de Luanda. E um livro muito giro, feito pelo Guerra. O Guerra, que é um homem ligado também à televisão. Sérgio? Pelo Sérgio Guerra. Sérgio Guerra.
E este livro é de fotografias muito interessantes, e nós percebemos isso quando estamos a aterrar sobre Luanda, a partir de que momento é que o Tiago começa a ver antenas parabólicas. Não é só aqui no centro da cidade, Ok. já começa Sim. Nos na arredores. periferia de Luanda. Quer dizer, é preciso fazer estudos interessantes para ver essas pessoas que veem televisão, que acompanham a televisão, como é que fica a audiência dessas pessoas, qual é a opinião deles. Isto são coisas muito interessantes que nós, vocês Não mais jovens, não temos é preciso acesso. fazer trabalhos destes. É engraçado, porque agora que fala disso, esse livro deve estar muito interessante. Porquê? Porque provavelmente ele, com as fotografias, conseguiu captar 300 parabólicas. Mas a parabólica de 300 milhões até hoje. Pois, exato. Responsabilidade social. Parece que em Angola é só em dezembro. Ou para Moçambique, ou os lives da TPA. O que é que nos torna tão insensíveis? Porque lá está, veio ao de cima. Exato. O que é que nos torna tão insensíveis ao ponto de... vamos lá ver. Imagina que eu sou responsável pela educação, mas tenho noção que as crianças têm que fazer 50 quilómetros para ir para a escola. E não faço nada em relação a isso. Porque é o que acontece. E estamos aqui a falar, não estamos a falar de uma pessoa específica, estamos a falar de 2, 3 décadas, pelo menos. Exato. O que é que faz nós termos perdido, talvez, essa sensibilidade? Essa sensibilidade. Eu acho que nós tivemos aqui vários processos. Eu gosto muito de analisar as coisas em processo. E dos processos que nós tivemos, e que sobretudo o processo da guerra, o processo problemático e traumático da guerra, foi também criando aqui alguma insensibilidade nas pessoas. Depois de 2002, deveríamos ter tido programas, em meu entender, programas de emergência nacionais, de envolvimento da sociedade toda, sobretudo com uma liderança do próprio Estado, sobre questões fundamentais. 2 delas, ou 3, se quiséssemos: educação, saúde e trabalho. E por que eu estou a dizer projetos nacionais de emergência? Para se poderem pensar, ou para se poder pensar de raiz, como fazer isso, pensando nas pré-situações. Por isso, pensando como é que eu vou construir a escola, se as crianças, para chegar lá, não têm a merenda escolar, se as crianças andam 50 quilómetros a pé. Critérios. A escola não é só a Procedimentos. escola, que tipo de escola é? Quer dizer, e como é que eu chego à escola para estudar com aquilo que são direitos básicos e aceitáveis, que são as 3 refeições por dia? Quer dizer, posso meter também a forma como as pessoas lá chegam, os 50 quilómetros. Está a dizer, há pouco tempo houve um escândalo, que andou aí nas redes sociais, dos meninos que atravessavam do barco o Rio Kwanza para irem ter aulas a uma outra margem, com todos os riscos inerentes a isso. Quer dizer, mas isso passou batido e nunca mais falou no assunto. Acho que houve um governante que veio explicar, de uma das províncias, mas depois passou no assunto. Mas eu queria pegar naquilo que o Tiago disse, que é a insensibilidade. A responsabilidade social, palavra pela qual o Tiago começou, só pode acontecer se ela estiver internalizada nas pessoas. Okay. A responsabilidade social não é uma coisa que está numa estante que a gente chega lá, tira e aplica. Não. Tem que partir das pessoas, tem que partir desse princípio de solidariedade que as pessoas têm que ter para com o outro. No fundo, estamos a falar aqui da relação de nós com os outros. Nesse compromisso. Isso é uma coisa que se aprende. E aprende-se aonde? Aprende-se também com a educação. A questão da solidariedade. A questão da solidariedade é muito importante. E começa de baixo, para que depois as pessoas, na sua vida e ao longo da sua vida, possam desenvolver, lá onde estiverem, responsabilidade social. Depois, são enquadrados a responsabilidade corporativa, nas organizações, responsabilidade social que a gente faz de forma livre e espontânea na nossa vida, mas tudo isso parte de um princípio que começa na base. Eu, em 1995, fui a uma viagem de trabalho, estava numa instituição não governamental, e fui a uma viagem de trabalho à Suécia. E visitei uma escola pública infantil, em que as crianças tinham como trabalho, a disciplina de artes plásticas, era pintar um contentor que viria para a África com mantimentos, com coisas que a população, que os pais ofereciam, não é? Mas tudo começava com uma palestra. Crianças de 6 anos, 7 anos. Tudo começava com uma palestra para lhes explicar que o trabalho que eles estavam a fazer tinha uma finalidade para lá chegar onde chegar. E mais, nessa altura foi-me explicado que
os pais dessas crianças tinham mecanismos de saber se as coisas tinham ou não tinham chegado ao destino. Ou seja, isso quer dizer que uma criança na Suécia tem melhores condições para saber se a comida aqui em Angola chegou do que nós aqui em Angola sabemos Sem se o dúvida, nosso voto vai para mas, uma... sobretudo tem condições, Tiago, para crescer a saber que se pode fazer o bem ao outro, Ao ainda outro. que esse outro não esteja ao pé de nós, esteja muito longe. É. Ora, o que é que acontece? Quando nós vivemos situações como aquela que nós fomos vivendo ao longo dos últimos 30, 40 anos, em que quase que se sobrepôs com uma segunda natureza, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o outro... A pobreza como tal, a indigência como tal, torna-se uma coisa quase invisível para mim, não é? E isso faz com que depois vir pedir responsabilidade social a esta pessoa que durante uma série de anos não teve uma preparação, não teve uma educação virada para aí, fica muito difícil. E nós temos, lá está, nos processos de renovação, nos processos do período de paz que estamos a viver já há alguns anos, Sim. este tema é um tema importante e fundamental, mas que deve começar Nas escolas. nas escolas, deve começar em nós mesmos. E não pode ser usado nessa falsa solidariedade que nós também temos. Nós gostamos muito aqui de dizer, não, nós os africanos somos solidários. Mas depois temos aqui situações caricatas, né? O familiar está doente, não aparece, se calhar, 10 mil kwanzas para comprar o paracetamol. Mas quando morre, aparece 100 mil para comprar as cubas de comida, porque na nossa tradição tem que se comer, mas não havia dinheiro para os medicamentos. Não há tradição para E não se ficar pode vivo. tocar nisso, porque se tocar nisso, as pessoas levam a mal, depois correm-se riscos, é complicado. Temos que repensar isso tudo. A liberdade de cidadania também passa por aí. Temos que repensar E os teus isso tempos tudo. são outros. Nós E os temos tempos mesmo, são nós outros. temos, eu acho que até há determinadas tradições que têm que andar com o tempo. Não há coisas que antigamente se permitia, mas que hoje... Mas temos que ser mais rápidos, Tiago. Aí agora estou-me a colocar na vossa geração. Temos que ser mais rápidos. nós estamos a tentar. Então nos dá com purete, cota. Qual é a disciplina preferida das focas? Tá a pensar que é Zimbo. Aqui não é Zimbo, cota. Aqui é difícil. Das focas. Qual é a disciplina preferida das focas? Não sei, as fofocas. Arte. Eu sabia que ia fazer uma figura de parvo. Foi diretor do gabinete do secretário do Conselho de Ministros da República Popular de Angola entre 90 e 92. Foi a primeira e última vez que esteve envolvido no governo? Sim. Mentira. Sim. Eu entrei, na verdade, tinha chegado fora, tinha me formado, tinha vivido muitos anos fora, entrei para o Conselho de Ministros para a área social, ia trabalhar na área social, a minha formação era na área social, mas depois fui indicado para assumir essa função como diretor de gabinete, onde estive durante 2 anos ou 3, acho. E depois já comecei a dividir essa minha função com a vida académica. Iniciei a minha carreira como monitor na universidade e depois decidi mesmo ir para a universidade, saí, demiti-me e saí e fui para a universidade. Demitiu-se. Demiti-me. Um achado, senhoras e senhores. Na boa, demiti-me Na boa, né? Na boa. E como é que foi decidir tirar filosofia num país onde os pais só querem engenheiros, advogados e arquitetos? Da paz. Olha, Tiago, foi um processo muito... Porque já foi há muito tempo, né? Já Então, foi um processo muito interessante. Eu acabei o liceu em Lisboa e, na altura, de facto, o Tiago é, como dizem aqui, um miúdo antigo, sabe, de coisas antigas. As famílias gostavam que os filhos estudassem medicina, engenharia e direito. E tudo indicava que eu fosse estudar direito. Mas eu, naquela altura, eu fui muito marcado, lá está, fui muito influenciado por professores, nomeadamente 2 professores de filosofia, que fizeram a minha cabeça. E eu também estava numa idade em que eu queria, de facto, eu costumo pensar muitas vezes nisso, queria estudar Deus e a sua época, queria estudar tudo, queria estudar coisas esotéricas e tal. Naquela altura havia uma grande campanha no mundo contra a energia nuclear, usávamos umas coisas, uns crechás, não a energia nuclear, nem sabia muito bem o que era energia nuclear e tal. Mas pronto, coisas da idade. A verdade é que o curso que mais me pareceu próximo daquilo que eu queria estudar, que eram ciências humanas, era filosofia, na altura.
E então eu disse aos meus pais, na altura, que ia matricular-me em Direito e matriculei-me em Filosofia. É mentira. E entrei em Filosofia. Os meus pais aceitaram. O meu pai disse-me na altura, não te esqueças, depois vais precisar de trabalhar, porque em princípio a ideia é que depois não tinha o que fazer. Exatamente. E eu lembro sempre disso, porque de facto tenho que trabalhar sempre muito, a fazer outras coisas para poder sobreviver. Mas foi um prazer único, porque eu acho que os cursos superiores são escolhas individuais e a gente deve respeitar isso. E depois só temos é que passar para quem direito, no caso os filhos, que olha, depois disso tu vais assumir o barulho. Como vocês dizem. E eu assumi o barulho. Foi por aí que eu fiz Filosofia. E fiz muito bem, gostei muito. Eu por acaso, eu vou partilhar aqui também, eu também tive uma grande influência por um professor de Filosofia. Mas não, eu sabia que era letras, eu sabia que números não é minha praia, minha cena são letras, mas não sabia bem o que era, porque eu já vivia fora, queria voltar e a alternativa era Relações Internacionais. E aqui na cabeça é Relações Internacionais, embaixador itinerante. Nunca na vida, arquiteto da paz, não. Então, havia a possibilidade, era criança, via um advogado que ia lá à casa do meu pai toda hora, às vezes com um carro diferente, eu acho que eu quero ser secota, do Cumbu. E então fui para Direito. Mas, quando foi para entrar na faculdade, eu tinha que fazer 2 testes. E eu tinha já escolhido Português e História. Só que eu curtia muito de Filosofia, precisamente por causa desse professor. Há um dia antes da prova, estamos a estudar, eu já nem ia fazer a prova, mas disse, vou fazer só para ver quanto é que eu vou tirar. Vou fazer a prova de Filosofia. A prova de Português reprovei, e a prova de Filosofia que me fez entrar na faculdade. Assim do nada. Mas tem sido também, já agora deixa-me dizer, Tiago, que eu depois estudei Sociologia, mas eu até hoje acho que o tronco da minha formação foi a Filosofia. De facto, aquela ideia de Filosofia é a disciplina tronco, depois tem os ramos que são os outros todos. Mas ironias do destino, depois vim parar a Faculdade de Direito, onde estou até hoje. Né? Coisa dos nossos pais. Eu aqui a falar à toa que nem um filósofo até hoje também, estamos aqui, é verdade. O Conselho da República é um sítio que alberga pessoas com alguma idade. Não fossem eles conselheiros do presidente. Podemos considerar o Conselho da República o beiral no qual José Eduardo nunca quis investir ou o Largo Zola dos mascotas? Depende, mas de qualquer das maneiras, isso desqualifica o beiral e o Largo Zola. Desqualifica porque dá a impressão que no beiral e no Largo Zola só estão pessoas que, em princípio, já pouco têm para dar. Não é verdade? Nós respeitamos os mais velhos, por um lado. Por outro lado, eu acho que não... Por outro lado, eu acho que não é comparável. Porque, vamos lá ver, essa ideia de que os mais... Isso é um tema muito interessante que já tocou. Essa ideia dos mascotas e dos mais jovens. Eu não sou daquelas pessoas que pensam que os mais cotas sabem tudo e que os mais novos não sabem nada. Nem que os mais novos agora é que sabem tudo e os mais cotas já podem ser dispensados. Eu acho que há aí um mix entre a idade, a experiência que pode ser passada, a irreverência da juventude que pode ser aproveitada. E eu penso mesmo que para um país como Angola, que é um país novo, com uma população muito jovem, mas também com pessoas de idade e com pessoas experientes, tem muito a ganhar se conseguir encontrar um equilíbrio, um mix entre isso mesmo. E acho que os conselhos deveriam ser, no caso falamos do Conselho da República, deveriam ser marcados sob esta bitola, sobretudo valorizando também a competência das pessoas. O que faz a diferença, desculpa, é a meritocracia e a competência das pessoas. Pessoas mais jovens podem não ter competência nenhuma, pessoas mais velhas podem não ter competência nenhuma. O que se quer é maturidade, penso eu, competência e a capacidade de interagir, porque vamos lá ver uma coisa, isso tem a ver com a mudança geracional e com a relação entre gerações. Sim. Ora, a relação entre gerações está aqui provada. Eu estou a falar com o Tiago, com o Tiago muito pequenino, estamos aqui a conversar como 2 pessoas adultas e certamente dessa conversa vai sair alguma coisa que tem a ver um pouco já com a minha experiência. E eu também vou levar muito da reverência do Tiago. Eu gosto da TV. Portanto, no final do dia, nós precisamos de mais jovens no Conselho da República. Se calhar era fixe se o Adalberto fosse e o Presidente dissesse, espero que nunca mais saia daqui. Pois, exato. Precisamos de mais jovens capazes, precisamos de mais velhos experientes e precisamos que os mais jovens estejam preparados para aprender com os mais velhos e que os mais velhos estejam preparados para ouvir os mais jovens. Mas que o ouvido já tem que ligar o aparelho. Pois.
Qual é a diferença entre o Conselho de Ministros e o Conselho da República? Sabe? O Conselho de Ministros é um órgão em que, em que o Executivo, ligado ao Executivo, para discutir política governamental corrente. Estou a dizer por palavras minhas. O Conselho da República é um órgão que o Presidente da República criou para que possa ouvir os chamados sábios da nação, se posso assim dizer, sobre temas que ele pense, que ele acha que é importante ouvir outras vozes, temas candentes, temas importantes, em que ele entenda que é preciso ouvir outras vozes. E por isso é que o Conselho da República é heterogéneo, do ponto de vista das suas origens, das suas profissões, formação profissional e tudo isso, exatamente para ele poder ter esta visão que seja resultado de uma diversidade grande de pessoas. Ok. E por que ambos saem dos nossos bolsos e nós temos pouco acesso ao que é discutido lá? Vamos lá ver, que ambos saem dos nossos bolsos é evidente. Nós é que pagamos isso, é o erário público que paga isso. Temos pouco acesso. Já não diria isso. Não sei em que o Tiago acha pouco acesso. O Conselho de Ministros toma decisões que depois são comunicadas, não é? É mais Maior rápido. acesso que esse, se calhar, era fazer parte do Conselho de Ministros, não pode ser. Não, a minha pergunta é, para ser mais fácil, acha que nós ainda vamos ver o Parlamento na TPA, sessões parlamentares, normalmente? Tenho essa esperança, aliás, acho que já tem acontecido, de certa forma, não? Debate parlamentar ser transmitido em direto na TPA, acho que não tem acontecido. Mas acho que a esperança é essa, obviamente. Porque aqui, nós há bocado falamos aqui num tema importante, que é a forma como a sociedade vai amadurecendo e vai questionando cada vez mais a necessidade de ter acesso àquilo que se discute sobre a sua própria vida. Ora, o Parlamento discute a vida da sociedade, a vida do povo, quer dizer, os projetos, discute-se tudo. Ora, e é natural que haja uma pressão cada vez maior para que haja também uma prestação maior, sobretudo de quem decide em relação às pessoas, em relação à sociedade. Por isso, eu acredito que sim, já é quase incontornável este tema. Sobre a sua racionalidade e a sua necessidade, eu acho que é incontornável. Agora, falta o passo prático. O passo prático das coisas, Tiago, é o mais difícil no continente africano. Ok. Na teoria, a prática é muito fácil. É muito fácil. Está muito mal. Quando é que o contabilista descobre que é ou foi corno? Quando é que o contabilista... Eu também não sei, eu só encontrei aqui. Quando é que o contabilista descobre que é ou foi corno? Não temos contabilistas aqui, né? Eu não sei, realmente, vou passar essa. É quando dá conta. Quando dá conta. Não pode fazer muito, né? Essa é uma pergunta que eu acho que, como eu já cansei da resposta dos meus pais, eu agora faço a pessoas mais velhas que também são pais. Estás satisfeito com a Angola que estás a deixar para os teus filhos e para os teus netos? Olha, eu ainda penso não deixar já, né? Ainda tem algum tempo. Estás a deixar, né? Algum tempo. Se estou satisfeito. Não estou... Gostaria que, na altura em que já não estivesse cá e que deixasse para os meus filhos, tivesse um país diferente, para melhor. Reconheço também que eu sou um afro-otimista e realista ao mesmo tempo. Ok. Então tenho noção que, às vezes, comer apressado come-se cru. E eu acho que nós estamos ainda num processo, um processo que ainda vai dar muitas voltas. Mas quando olho hoje para a juventude, com os seus desafios, com as suas incertezas, com as suas irreverências, e olho sobretudo para um país como Angola, que tem um potencial grande nas pessoas. Eu não gosto de falar só das riquezas, somos ricos, não, nas pessoas, nossa riqueza está nas pessoas. Desde que se trabalhe bem esse tema, eu acho que vou poder deixar um país melhor. Mas estou consciente que me deu um caminho a fazer. E mais,
que os meus filhos ainda vão Tem de ser fazer. atores, Ok. participantes da construção desse país para melhor. A nível sociológico, faz sentido a África primeiro e depois Angola continuar a ser governado por movimentos de libertação? Ou seja, o mundo todo, vamos assumir, vamos dar aqui uma que eu percebo de história, e o mundo todo veio aqui nos colonizar. Depois eles basaram, e lá eles já tinham as repúblicas e as cenas. E depois nós crescemos dentro de um sistema implantado. Mas quem cresceu dentro do sistema implantado foram movimentos de insurgentes do tempo colonial. E são esses mesmos, 20, 30, 40, 50 anos depois, são os mesmos movimentos que Se transformaram em partidos. Aqui a questão é essa, começa que se transformar. Faz sentido nós continuarmos, porque a base foi pensada para a independência, não para o desenvolvimento. Pois, lá estamos nós outra vez nos processos. Eu acho que os movimentos de libertação, como tudo na vida, tiveram um papel, e tem uma coisa que hoje, nós quando vamos ao supermercado, reparamos, somos obrigados a reparar, porque senão não podemos consumir, que são prazos de validade. Exatamente. Ora, qual é o tema? O tema é que estes movimentos de libertação com prazo de validade, alguns estão fora de prazo de validade, enquanto movimentos de libertação transformados em partidos. Ok. Mas uma vez que já são partidos, e uma vez que são estes que nós temos, embora possam surgir outros e tenham surgido outros, o importante é eles conseguirem transformar-se na sua gênese, na sua própria dinâmica interna e, sobretudo, deixar esse casaco lá atrás, o casaco do movimento de libertação, e transformarem-se em verdadeiros partidos, mas partidos com uma visão outra, uma visão para a frente. Eu acho que um dos problemas dos movimentos de libertação é que fizeram o seu papel, tiveram o seu papel, alguns deles, o papel e os seus problemas ainda não acabaram. Alguns estão por explicar e por resolver, mas têm que os resolver lá onde entenderem. Agora, na função de partidos políticos para o desenvolvimento dos países, no caso específico aqui em Angola, é preciso que não se transporte as macas, para usar uma palavra nossa, e os problemas daquilo que era o movimento de libertação para partidos políticos. Se conseguirem fazer esse exercício, que não é fácil, porque depois lá está. Depois tem também a mudança geracional. Só que muitas vezes, na mudança geracional, a gente pensa que mudou de geração, mas mudou uma coisa, uma frase que eu uso muito: estamos com novos desafios, mas velhos problemas. Mesmos problemas. Quando estamos com novos desafios e velhos problemas, fica difícil. Porque isso quer dizer que nós continuamos com os problemas antigos e agora temos novos problemas. Novos desafios que se transformam depois em problemas. Porque os problemas anteriores não foram resolvidos. Não foram resolvidos. E muitas vezes isso passa gerações, né? E por isso é que eu acho que, de facto, é preciso trabalhar muito com prazos de validade. Porque muitas vezes a gente está a consumir produtos que já passaram de prazo de validade e nós mesmo não demos conta. Às vezes demos mesmo, mas eles é que estão a pôr a validade. Mais 5 anos. Filosoficamente falando, quando deram veneno ao Sócrates, foi tipo quando o Zé Eduardo entregou o MPLA ao João Lourenço? Ou tipo quando qualquer presidente dá a qualquer pessoa o governo provincial de Luanda? Filosoficamente falando, Sócrates, depois de ter tomado a cicuta que lhe foi dado, ainda teve tempo para dizer: na procura de fazer amigos, só arranjei foi inimigos. Ok. Como é que se explica a uma criança que até estudou direito que o Tribunal Constitucional aprovou um congresso e depois, por magia ao final do contrato, trocaram o juiz e alteraram a decisão do mesmo Tribunal Constitucional? Tiago, uma criança não se explica isso pela via do direito. Pela via do direito, naquilo que me diz respeito, eu trabalho com sociologia do direito. E o meu compromisso perante um tema como esse é tentar ensinar todos os dias que, para além do direito, ou de outra maneira, que é preciso olhar para o direito com uma visão mais ampla. É isso que eu tenho feito junto dos meus alunos, para nós chegarmos a situações destas. Ok. E eu deduzo que, tal como os seus alunos, também não entenderam nada, né? Entenderam, porque depois explica em miúdos, mas não pode explicar num programa como este. Ok. E como é que explicas a posição da UNITA,
que parecia que já estava à espera disso. Não, eu explico, vamos lá ver uma coisa. A minha opinião pessoal é que eu acho que estamos aqui perante um problema político, mas um problema que eu não estou por dentro do tema, mas acho que o que a UNITA fez foi assumir que está num jogo político e vai tentar contornar, aceitou a situação e vai tentar contornar a situação através dos mecanismos que lhe parecem ser os mais recomendáveis. Naturalmente, fazer um novo congresso e continuar a caminho. Também não é por aí que... Ok, e a nível internacional, como é que fica o nosso Tribunal Constitucional nessa história toda? É tranquilo? Não, a nível internacional fica exatamente com o tema que já tocamos aqui, que é o tema da fragilidade das instituições. Não é? A nível, não precisa, eu acho que nem é preciso ir a nível internacional. Fica a nível mesmo nacional já. Da própria confiança das pessoas em relação às instituições. Não é? Mas perguntou-me a nível internacional, penso que não é bom para o sistema como um todo essa imagem de avanços e recuos que mostram uma certa fragilidade das instituições. Não é? É preciso apresentarmos uma imagem mais robusta das constituições. Das instituições. Exatamente. Eu sei que o voto é secreto, mas gostaria que partilhasse conosco o quê? O que é que o motiva a votar? O que me motiva a votar é, primeiro, um direito constitucional a que eu tenho acesso e que, por imperativos éticos, não devo abrir mão. Porque senão depois não tenho moral para reclamar qualquer coisa que não esteja de acordo com o que eu penso em relação à governação. Ou seja, a minha participação cívica passa também pela escolha de quem me vai governar. E isso tem uma via de mão dupla. Por um lado, essa possibilidade que eu tenho de o fazer, com a responsabilidade de depois poder cobrar os resultados daquilo que eu escolhi. Por um lado. Por outro lado, porque acho que é a melhor e a única forma que eu tenho de escolher, de facto, quem eu quero que me governe nos anos seguintes. Se eu não votar, porque, entretanto, surgiu a situação da desconfiança e eu, neste momento, não há ninguém que me apareça com um plano certo. Aliás, nem precisa de ir muito longe. Falta um ano para as eleições e nós temos papéis, não temos um programa. E depois nós temos uma população que é analfabeta e que também não existe comunicação, informação para essas pessoas. E, portanto, eu já nem estou na dúvida, nada do que me apresentam, porque não me apresentam nada, me interessa. Então eu posso votar em branco ou não votar. Porquê que quem tem que me governar não é competente para me apresentar algo confiável? Durante 4, 5 anos não fez nada para eu confiar e agora eu não posso reclamar só porque eu não votei. Não é não poder reclamar. Eu não sei se o Tiago entendeu o que eu estava a dizer. Eu percebi, mas há a questão de facto, porque muitas vezes em altura de eleições, se não votaste, então não reclama. Há este cenário. Não, mas eu não vou por aí. Eu acho que isso é uma possibilidade. A possibilidade de votar em branco ou não votar é uma possibilidade. E é uma possibilidade exatamente de encontro àquilo que o Tiago diz. O que eu acho é que, no limite, as pessoas todas devem votar. Okay. E isso de dizer que as pessoas são analfabetas e por isso mesmo não sabem o que têm para votar, também não é tão linear assim. Okay. Porque uma coisa não tem a ver com outra. As pessoas podem ser analfabetas, mas têm uma ideia, têm uma noção daquilo que querem e daquilo que lhes sendo dito, eles consigam perceber se vai ou não de encontro à sua expectativa. Agora, o que eu acho, e é o outro lado da questão que o Tiago me colocou, sem me querer colocar no lado do Tiago, é que deve haver um esforço por parte dos partidos políticos em tentarem passar uma mensagem para os seus potenciais eleitores o mais claro possível, o mais objetivo possível, e, sobretudo, em cima de programas que pretendam implementar para que a gente possa ter um leque de opção e de escolha o mais abalizado possível. Esse é o desafio da democracia hoje. Né? E só isso é que vai criar confiança. Agora, tenho sempre o livre-arbítrio, que é um espaçozinho pequenino, de dizer, não obstante essas opções todas colocadas, eu não me revejo nisso. E se não me revejo nisso, eu não voto. Isso não quer dizer
que a pessoa depois não tenha uma opinião sobre quem governa. Bem pelo contrário, eles podem ter essa opinião. Como perguntou pessoalmente a mim, eu é que acho que eticamente, pessoalmente, acho que eticamente, é muito mais balizável para mim poder depois criticar ou apoiar a partir de um compromisso que eu tenha feito lá de ir à urna e escolher, porque eu escolhi de livre vontade. É outro tema também, se escolhe de livre vontade ou não. E há bocado passamos por uma outra situação que tinha a ver com as pessoas analfabetas. Mas por quê? Porque nós também já tivemos acesso eu vou dizer que foram visitas de estudo a pessoal que vai para as comunidades e depois, na altura do voto, diz, não, é aqui que tens que votar. Sim. É nesse sentido. Esse tipo de pessoas que não têm determinada informação. Exatamente. Isso não pode ser, não pode acontecer. Pois não, 100,37%. Agora, a minha pergunta é, como é que é ser professor, um PhD em Angola, e na mesma altura, não faz um mês, o presidente dizer que o ensino não tem qualidade? Eu gostaria de perceber como é que a pessoa acorda, depois de tantos anos a trabalhar, eventualmente na qualidade, o presidente vem e diz, esse mambo está podre. Não, eu acho que, no fundo, estamos aqui no Goza TV e eu vou usar um bocadinho. No fundo, é antecipar aquilo que se calhar eu já sabia. Mas por saber, até me animou e até me anima a continuar. Porque o meu papel é fazer com que, naquilo que dependa de mim, o ensino ter qualidade. Eu prefiro ir por aí do que estar a constatar só que não tem qualidade. Agora, quem de direito é que tem que ver o porquê. Esta afirmação carece de outras afirmações. Sobretudo, ver o porquê que não tem, de outras abordagens. O porquê que não tem qualidade. Em relação ao papel do professor, há um comprometimento. Quando se vai para essa carreira, há aqui um comprometimento que nós temos em melhorar, em fazer sempre melhor. Né? Porque se eu tivesse que pensar, antes de optar por ser professor, se valia a pena ser professor, com o estado do ensino que eu encontrei, eu não era professor, obviamente. Se o sou, é porque quero dar um contributo, um bocadinho do meu contributo para melhorar. Por isso, essas afirmações precisam de outras abordagens. Do meu lado, eu faço a minha parte, obviamente, sempre no sentido de que, em muito pouco tempo, possamos ter um cenário diferente. A começar pelo aumento dos orçamentos, por criar condições e, sobretudo, partindo de uma base de um diálogo mais próximo com os vários atores que compõem o cenário do ensino e da educação. E agora, e se fosse uma criança? Nós já não gostamos de escola. Criança já não gosta de trabalho de casa. E, de repente, o presidente está a dizer a escola... Como é que tu, que tentaste motivar a criança esse tempo todo, o presidente está a dizer... E depois não é só isso. Depois o presidente está a dizer... E depois vais para o mercado de trabalho e aquilo é uma avalanche de licenciados desempregados que... Pois, esse tema, Tiago, a meu entender, é preciso lidar-se com muito cuidado. Sobretudo, não descontextualizar também as frases e as abordagens. Né? Isso foi dito dentro de uma determinada abordagem, não a temos aqui para poder enquadrar. Percebo o que é que o Tiago diz. Agora, o Tiago ligou aí duas situações que se complementam. Uma é a educação, outra é o mercado de trabalho. E uma terceira ainda é quem entra e quem não entra no mercado de trabalho. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque não é linear que quem esteja licenciado vá para o mercado de trabalho e seja empregado. É preciso que esteja preparado para o mercado de trabalho, é uma outra coisa. Não é só ser licenciado. É ser licenciado, estar preparado em quê? No saber fazer, estar preparado do ponto de vista comportamental, estar preparado do ponto de vista técnico, que se alia depois do ponto de vista comportamental, para poder chegar ao trabalho, poder chegar ao mercado de trabalho e poder entrar no mercado de trabalho, desde que haja espaço para isso, e poder desempenhar bem o seu papel. Se não tivermos cuidado com esse tema, nós podemos ter uma questão que em sociologia se chama um exército de reserva. Um exército de reserva é ter muita gente licenciada, mas fora do mercado de trabalho. Um dos perigos dos conflitos sociais advém daí, porque você formou muita gente,
teoricamente formou, tem muitos quais licenciados, mas que depois, quando chega ao mercado de trabalho, Não tem capacidade. não têm capacidades para desenvolver, uns nem entram e outros que entram voltam a sair. Este é que é o perigo. Por isso é que este tema da educação, em meu entender, é um tema estratégico, mas ele é estratégico desde lá do início até a ponta da pirâmide, que é depois que o produto é que nós apresentamos ao mercado de trabalho e apresentamos à sociedade. Não adianta só ter pessoas matriculadas. Aí essas equações que muitas vezes há muita gente que trabalha só com isso, né? Com números. Né? X alunos entraram, têm acesso, estão fora do sistema de ensino, estão dentro do sistema de ensino, e depois o que é que acontece lá dentro? E depois o que é que sai? Né? Versus necessidades do próprio mercado de trabalho. Exatamente. E depois, como é que o mercado de trabalho absorve isso e como é que essas pessoas se desenvolvem? Porque se essa cadeia não for vista dessa forma, o risco é como o Tiago pegar aqui num balde d'água com furinhos para levar até ali a Vai porta. estar sempre a E pingar. quando chegar lá, Já não tem água. Já não tem água. Está a ver? É um pouco essa ideia que eu tenho. Bem, mas isso é mais complexo também. Né? Ok. Eu estou aqui a conversar de forma solta. Né? Não, mas eu acho que nós precisamos, esta geração, acho que nós precisamos de vos ouvir, porque acho que uma das coisas que me fez também fazer o Goza TV foi uma vez, eu tinha acabado de chegar a Luanda e estava com o meu pai e ele estava com um amigo que já tinha sido ministro, não sei de onde. E estavam lá os dois a contar histórias, porque nós fazíamos e acontecíamos. Isto no tempo de Zé Eduardo. Nós fazíamos e acontecíamos. Eu disse, e estava lá o ministro a falar disso, o ex-ministro, já do tempo não sei de onde. Eu disse, escreve então. E começaram a gaguejar. E o meu pai é jornalista, portanto ele podia escrever. E começaram a gaguejar. Disse, tem medo, né? Zé Eduardo era não, Zé Eduardo não brincava, escrever. Pronto. Mas isso para dizer o quê? Que eu apercebi-me que nós não temos história. Que vocês que fizeram história, que viveram história, estão a bazar e não estão nos a deixar com nada registrado. O Tiago está desde o princípio a chamar-me um velho não, patético. É porque eu também já estou preparado para bazar. É porque eu já estou preparado para bazar. Na minha cabeça, eu só ia vir até os 33. Eu já passei os 33. Daqui para frente eu não sei o que vai acontecer. Não, Tiago, sabe que há um exercício muito difícil, que é o exercício de registar. Exatamente. E registar de forma isenta. Registar de forma isenta é um exercício difícil, por quê? Porque a tendência que nós temos quando registramos alguma coisa, sobretudo se passamos para a escrita, é passar uma grande dose, não é só da nossa interpretação dos factos, Exatamente. é das nossas emoções em relação aos factos. Okay. É preciso um certo distanciamento no tempo também, para nós passarmos com o máximo de isenção possível o que nós vivenciamos para as novas gerações. Mas há, sobretudo, um outro tema, que eu sei que é um tema que o Tiago gosta, que é o tema da cultura da liberdade. Exatamente. E a cultura da liberdade é um ato individual, que depois passa a ser e pode passar a ser um ato coletivo. Mas, do ponto de vista individual, essa liberdade individual de poder dar uma opinião, aquilo que vocês jornalistas discutem, não é? Nós não, que eu não sou, mas exato, sim. revestido disso. Como é que é? Opinião, aqui fala-se muito nisso. Liberdade de opinião. Liberdade de dizer, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Isto é um exercício que cada um de nós deve vivenciá-lo e deve tentar encontrar o seu espaço para o fazer. Muitas vezes as pessoas dizem assim, os intelectuais não falam, os intelectuais não expõem. Mas espera aí, eu também não sou obrigado a falar em todo o sítio e dizer tudo o que as pessoas querem que eu diga. Não, quer dizer, nós temos que ter também os nossos espaços para poder dar as nossas opiniões. Agora, é preciso que, do ponto de vista da minha interiorização como pessoa, eu tenho primeiro espaço de liberdade na minha cabeça. Exato, consciência, liberdade de consciência. Liberdade de consciência. Há muitas pessoas que não têm liberdade de consciência. Liberdade de consciência. E depois é preciso que a sociedade crie mecanismos, para que eu possa... voltamos à palavra que eu gosto muito, de confiança, para que eu possa expor as minhas ideias. Seja através de programas como este que o Tiago produz, seja através de debates, seja através da possibilidade da pessoa expressar até as suas opiniões, com uma certa organização, obviamente. Não é? Eu ainda sonho participar num debate da Zimbo. Mas na qualidade de humorista mesmo. Porque o que eles fazem lá também é humor, né? Então estou à espera um dia também. Não, eu digo mas é tipo uma pessoa fora daquele cenário. Porque lá está, se nós estamos à procura de transparência, estamos à procura de proximidade, estamos à procura de confiança, a Zimba é nossa.
A Zimbo, nesse momento, não sei se sabem, mas eu paguei impostos, eu estou a pagar imposto, me dói bué, mas a Zimbo é nossa, a TP é nossa. Então, quer dizer, ter mais pessoas não tem que ser sempre o David Mendes. Tem outros que também mentem. O que eu estou a dizer, ter mais pessoas para darem mais opiniões, para lá estar, nós podemos discutir mais, porque nós acabamos por discutir sempre as mesmas coisas e sobre as mesmas pessoas. Claro. Quer dizer, parece que, lá está, parece que na UNITA só tem perdedores e parece que no MPLA só tem marimbondo. Pronto. Mas há mais país para além disso. Exatamente. E por haver mais país para além disso, é importante, lá está, eu volto sempre a esses temas, que a cultura do debate, do diálogo construtivo, ela apareça em várias plataformas, com vários atores, até atores. Eu, por exemplo, fico muito surpreendido porque muitas vezes vejo debates a serem desvirtualizados completamente porque quem está a debater não tem o cuidado de querer discutir ideias. Tem o cuidado de querer atacar pessoas. Querer nomear pessoas, querer atacar pessoas. Isso desvirtualiza o debate. E eu acho que para crescermos enquanto país, para crescermos no domínio das ideias, temos que nos habituar a discutir ideias. E é aqui que Discutir ideias não é discutir pessoas, discutir ideias. Temos que ter aqui essa capacidade de elevação. Nós estamos agora na senda das eleições, queremos trabalhar em debates. E se calhar, se estiver disponível, eu vou querer que o professor esteja conosco, mesmo a nível de júri. Primeiro porque tem o conhecimento e a formação, mas depois precisamente por causa disso, porque como nós não temos e como facilmente desvirtuamos, é importante nós temos aqui, eu acho, um painel de pessoas para já isentas, mas mais do que isso rigorosas, para que nós possamos então apresentar, portanto, um debate equilibrado dentro daquilo que são a discussão das ideias. Fundamental, Tiago. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Eu já fiz essa experiência em algumas aulas minhas. Que é o seguinte, uma pessoa pergunta, quem é que leu o texto? O texto que vamos discutir. Enfim, algumas pessoas deixam cair a caneta. A seguir eu pergunto, qual é a opinião? Todos têm. Diga lá, eu acho, mas leu o texto. Não li, mas eu acho. Então você ainda não leu o texto. Não leu as ideias. Nós fazemos isso. Para discutir as ideias. Quer dizer, eu acho que é isso que nós temos que mudar. Né? Se não caímos facilmente no achismo, caímos no saber tudo, e depois transformamos aquilo que é um debate de ideias numa conversa do muro da rua. Não é que a conversa do muro da rua não seja interessante, mas tem um local próprio para ter e tem um momento próprio para ter. Então confundimos tudo. E não pode ser. Por isso é que esta proposta que traz é uma proposta interessante neste sentido. No sentido de nós nos habituarmos. E isso é um trabalho que nós, os angolanos, é que temos que aprender a fazê-lo. Exatamente. Com base no respeito pelo outro, com base, sobretudo, no respeito pela opinião do outro. A gente pode até discordar da opinião, mas não é por discordar da opinião que a gente já não quer discutir a ideia, quer atacar a pessoa. Enquanto não ultrapassarmos isso, o nosso debate nacional vai ser muito baixo. É pobre. É isso e sendo mesmo. o nosso debate nacional pobre, as ideias que dele saem não podem ser grande coisa. É assim, eu acho que cada um de nós tem que fazer o que pode. E dentro daquilo que é a nossa plataforma, estou muito empenhado. Na realidade, eu já disse também, o que eu quero, no fundo, é que vejam essa ideia e façam de forma maior. Porque assim eu não tenho que ter o trabalho. Mas se não fizerem, eu vou fazer na mesma, porque eu acho que, principalmente porque estamos a viver numa altura muito politizada, e então se querem os nossos votos, né, se querem a nossa confiança, então tem que nos mostrar alguma coisa. Já que vão só ter os votos e depois mais 5 anos sem fazer nada, pelo menos tem que nos mostrar alguma coisa. Eu devia ter começado a conversa por aí. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, sobretudo, e agora mais feliz estou, porque eu não combinei nada com o Tiago em termos do guião, mas acho que a nossa conversa está a ser alinhada por um guião, porque o Tiago vai pondo pontos que são pontos importantes com minhas preocupações enquanto professor, enquanto cidadão. Que é o tema, por exemplo, agora da politização, o excesso de politização. O excesso de politização da vida pública acaba por limitar e asfixiar aquilo que é a vida pública como tal. O que é que eu estou a querer dizer com isso? Nós não podemos transformar
toda a nossa vida pública num excesso de politização. Yeah. É preciso que as pessoas participem na vida política do país, sim, mas é preciso que as pessoas sejam também habituadas a discutir o país do ponto de vista Fora. das ideias, do ponto de vista das suas preocupações, do ponto de vista daquilo que é a sua expectativa sobre o país, sem necessariamente ter Militância. o código político ali atrás. Isso é um grande avanço. Isso é como a burocracia. Isso é como a burocracia. Se a gente, pegando no velho Max Weber, se a gente exagerar a burocratização da vida pública, a gente cristaliza a vida pública. Yeah. E é complicado. É quase aquela ideia, eu também costumo dar muito essa ideia, é a ideia de levar o ovo na mão. Se a gente abrir muito o ovo, cai e parte, se apertar muito o ovo, parte também. Então, é preciso encontrar aí uma medida, um equilíbrio nisso. E trazer, por exemplo, essa proposta que o Tiago está aqui a dizer, para os debates, é importante envolver as escolas. Definitivamente. Eu fico, às vezes, muito preocupado, porque há uma semana em que há uma grande atividade para a eleição da Associação de Estudantes. E depois? E depois passa-se um mandato, eu vejo pouco da Associação de Estudantes. Né? Que é a mesma coisa. Estabelecer debates, trocas de ideias, passar um filme, uma coisa simples que não custa nada, pegar num aparelho desses, E pôr num projetar play. um filme, um certo de um filme, dizer, bem, agora vamos discutir esse filme. Seja do ponto de vista do direito, do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da música, do ponto de vista do jornalismo, para que as pessoas se habituem. É na escola que nós nos devemos habituar a fazer estas coisas. Não é depois de recebermos o canudo, estamos licenciados, bem, agora eu vou debater. Agora que eu vou debater, yeah. E depois, quer dizer... E depois, você me aprendeste errado, porque não debateste na altura em que devias debater. É lá na universidade. Eu gosto muito da vida escolar nesse sentido, né? E acho que a televisão, a mídia como um todo, podia pegar nisso. Sobretudo se pensarmos que a maior parte da nossa população é jovem. Ir às escolas, ir às escolas, às universidades, os liceus, as escolas primárias e trazer, debater. Aconteceu uma coisa muito interessante em 2018, logo um bocadinho antes da pandemia. Já foi 19, início do ano 19. Okay. Eu fui dar aulas a Santo Tomé, a um curso de mestrado. E há uma pessoa que foi meu colega, um grande amigo, João Carlos Silva, que trabalha com a área cultural em Santo Tomé. Ele é muito conhecido, tem aquele programa dos tachos e da roça, uma coisa assim. E no Centro Cultural, ele disse, Otávio, tu estás aqui, uma pena não programarmos aqui uma palestra tua. E era bem normal, né? Bem, programou-se a palestra. E eu cheguei, como cheguei aqui agora para falar com o Tiago, para ter essa conversa com o Tiago, e não aparecia ninguém. Ele disse, Otávio, não te preocupes, nós fizemos assim. Convidamos toda a gente, os diretores, os ministros, mas como já sabemos que grande parte não aparece, nós temos já aqui no nosso programa, convidamos sempre uma escola preparatória ou primária para vir participar. Nice. Então, dentro de 5 minutos, eles estão aqui. Nós pagamos o transporte, preparamos um pequeno lanche, porque eles participam. Tiago, e foi uma experiência única na minha vida, tem fotografias disso, em que, de repente, o auditório foi todo preenchido com jovens estudantes, fardadinhos e tal. Bem, obviamente que eu mudei o que eu ia dizer. Mas mudei e fiz uma coisa interessante porque dialoguei com eles. E a atenção deles, a participação deles, foi uma coisa tão bonita, que eu percebi que o ato daquela organização, o segredo do sucesso daquela organização, estava nisso. E ele disse, Otávio, eu faço isso há muito... Nós aqui no nosso Centro Cultural fizemos isso há muito tempo e é o que funciona. Porque, primeiro, os jovens estão ávidos por conhecer e por aprender. Para aqueles meninos que vêm lá de uma escola do interior de Santo Tomé, virem aqui ao Centro Cultural, para eles é uma coisa deslumbrante. Poderem falar com uma pessoa de outro país, mais deslumbrante E a participação do que aquelas pessoas que a gente já sabe, que vão aparecer cá logo à noite, quando for para beber o copo, a dizer, não deu. Não deu. Era hoje. Desculpa lá. Também não disseste nada, pá. Nós, por acaso... Temos que avançar nesse aspecto. Agora parece mesmo que foi o guião combinado. Nós, atualmente, temos um espaço. À quarta-feira, nós fazemos Só para Saber, que é uma espécie de noticiário satírico. E temos um espaço, queremos abrir o espaço exclusivamente para alunos de comunicação social. Só para eles terem noção de outros tipos de comunicação. Portanto, não é mesmo só para isso, mas a universidade é nosso objetivo, primeiro porque, como nós já estamos a trabalhar com um produto que não é expatriado, nós não precisamos de divisas, é tudo
capital humano. E as escolas é que vão nos dar os futuros talentos de sempre. Então, nós estamos a olhar para a universidade já nesse Imagina aspecto. um Goza TV que faça um pacote do mês, trazendo Só- pessoas dali do largo das escolas. Das várias escolas que estão ali, de forma aleatória, para exatamente. depois perceber o que cada uma daquelas escolas, ou o que cada um daqueles alunos pensa Pensam sobre sobre- determinados temas. exatamente, E depois, no fim, fazer um sumário disso tudo. É de uma riqueza muito grande. Porque nós, muitas vezes, estamos convencidos que estamos todos no debate. E não estamos todos no debate. Nada, Há uma elite que debate, e essa elite, às vezes, debate À sempre toa. a mesma coisa. À toa. E até debate para ser ouvida, e vice-versa. E não vamos buscar. Isso não tem nada de populista. Isso é tentar criar canais em que a gente Inclusão. consiga, de inclusão, ouvindo a opinião dos outros. Isso é extremamente importante. A parte do populismo só sai porque nós estamos completamente politizados. Exato. E quando tentamos fazer alguma coisa para a comunidade, parece populismo. Exatamente. Nós estamos mal, senhoras e senhores, nós estamos mal. E temos aqui o PhD. É uma honra para mim, até porque, e aqui essa história que eu acho que tinha que sair, que é o facto de que eu hoje não exerço o direito também por sua causa. Não, porque eu, ao fazer o curso, estava já na dúvida, já estava ali a patinar muito, mas depois há a possibilidade de eu fazer um estágio e eu sei que foi já a Cunha, fiz um estágio e percebi mesmo que é mentira, não queria aldrabar as pessoas, então optei Há dois momentos importantes na formação das pessoas. Um, já falamos no início, né? É o que é que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? O segundo, que é um exercício que nem toda a gente faz, é que depois de fazer isso, submeter-se a um estágio para perceber se é isso mesmo que eu quer quero fazer. Exatamente. Ou se não é. E aí tem que haver um ato de honestidade individual. Isso só se define sozinho. Ok. Não é isto que eu vou fazer. Por acaso... Não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Foi mais esses dois momentos foi ao decidir que ia fazer direito, porque eu não decidi que queria fazer direito. Eu decidi que eu não podia voltar sem curso. É diferente. Poxa, é um terceiro ponto. Eu não tirei o curso porque eu quero... Não. Eu sabia que voltar para aqui... Porque eu cresci... O meu pai é bully. As pessoas não sabem, mas o meu pai é bully. Comigo, com os filhos dele, do modo geral, eu sou assim, sou forte. Por quê? Porque eu levei muito. Então a pessoa cresce assim com os cenários. E eu tinha noção que voltar para Angola sem o curso... o meu velho ia me fatigar para o resto da vida, tranquilo. E estava no direito dele, porque eu já tinha gasto a combo, né? Então já tinha que voltar com alguma coisa. Então foi aí que eu decidi, eu tenho que tirar alguma coisa, então vou tirar direito por causa daquele advogado que tinha todos os dias um carro novo. Mas, como eu já estava a desgostar daquilo no momento, eu percebi, espera aí, deixa-me só fazer o estágio, para não dizerem que eu nem tentei. E por acaso calhou bem, porque o estágio até foi em Portugal, eu já detestei aquilo, e se eu já detestei ali, que já tem algum critério, que também não é muito, mas já tem algum, imagina aqui. Mas se algum dia me virem com muito combo, é porque o humor deu errado e eu virei advogado. PGR! Senhoras e senhores, José Otávio, uma grande salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Para mim é um prazer receber alguém tão lúcido. Muito obrigado. E formado em filosofia faz mais sentido, principalmente por causa daquilo que foi a influência da filosofia na minha vida. Mas, de um modo geral, eu acho que a filosofia influencia todo mundo, do modo geral. Nós podemos não nos aperceber, mas até mesmo no pensamento. Exatamente, o pensamento e as nossas ideologias, e às vezes as ideologias que não temos, é filosofia. E então, é quase um semáforo na nossa mente. Para a forma como nós caminhamos. Tenho o amarelo, o verde e o vermelho. Permanente. Temos perguntas? Padé tem perguntas? Não temos perguntas. Pronto. Então, está convencido. Há uma confiança aqui, aqui. Agora é só, por favor, só não vá para a política, porque senão perde tudo. Não. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E para o ano vamos mesmo fazer de tudo para termos aqui debates, porque a Angola precisa. Nós precisamos de começar a trocar ideias mais do que trocar gardalhetes uns dos outros. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado.